Olá, Girassol! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para você que está caindo aqui pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, eu me chamo Prof. Bárbara Garbinato. Eu ensino redação do Enem há 5 anos e no Enem passado, 85% dos meus alunos tirou mais de 900 na redação do Enem. E na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer uma introdução, a iniciar a tua redação da forma perfeita. Já me segue nas minhas outras redes sociais, o TikTok e o Instagram, para aprender mais dicas sobre a redação. Bora para a aula? Então, a primeira coisa que você precisa saber para fazer uma introdução perfeita na redação do Enem é a estrutura desse parágrafo. Eu sempre ensino a estrutura a partir de períodos, e talvez você tenha caído aqui de paraquedas e não viu minha aula anterior sobre desenvolvimento, em que eu explico o que é período, então vou revisar. Período é tudo que você escreve até o ponto final, é toda a informação que você coloca até o ponto final. Eu sempre separo a estruturinha, então, por períodos. O primeiro período vai ser o repertório cultural, você vai trazer um repertório para contextualizar o assunto. Você vai, então, no segundo período, relacionar esse repertório e apresentar o tema da redação que a prova te deu. E no terceiro período, você vai apresentar os seus 2 argumentos. A redação do Enem, ela sempre precisa ter 2 argumentos, tá? 2 argumentos diferentes. Um para o desenvolvimento 1, outro para o desenvolvimento 2. E essa seleção de argumentos você já tem que ter feito antes, não é no momento da introdução. Introdução é algo que você vai começar a escrever. A seleção dos argumentos é quando você monta o planejamento textual. Isso é muito importante, é ler os textos de apoio, interpretar, pensar nas causas e aí sim começar a escrita. Então você vai fazer a introdução só depois de ter montado o planejamento, tá bom, Girassol? Então vamos lá para o primeiro período, que é o repertório cultural. O que é o repertório? É qualquer área do conhecimento que você vai trazer para contextualizar o assunto. Como aqui a gente está falando da introdução, esse repertório ele tem que ter a ver com o tema, ou pelo menos com o eixo temático do tema da redação, tá, Girassol? Porque se você vai colocar um repertório que nada tem a ver com o tema, você vai ter muita dificuldade de relacionar, que é a próxima tarefa do segundo período, e também não vai ter muito a ver. O corretor vai estar lendo a sua redação, vai começar a ler e vai ficar, ué, porque esse repertório se o tema não fala sobre isso. Então esse repertório cultural, ele pode ser um livro, um filme, uma música, um repertório filosófico, citação, sociologia, um fato histórico ou até mesmo uma comparação geográfica. Quando você compara, por exemplo, aqui na Alemanha, né, onde eu tô morando agora, há um investimento do transporte público, enquanto no Brasil não há. Isso já é possível de ser considerado um repertório. Aqui eu não coloquei série, mas também pode usar a série sem problema nenhum, desde que esses repertórios, girassóis, tenham a ver com o tema ou com o eixo temático. O eixo temático eu já ensinei para vocês todos eles na aula de como escrever uma redação mais 900, mesmo sem saber nada sobre o tema, mas vou revisar aqui com vocês. Questões sociais, direito, cidadania, educação, arte, cultura, tecnologia, saúde e meio ambiente, tá? Então, tendo repertórios mais gerais dentro dessas áreas vai te facilitar muito para fazer, então, este primeiro período. Eu quero que vocês evitem repertórios coringões. E o que é isso que eu quero dizer, tá? Sabe aquele repertório forçado, que é super coringa, que você viu um vídeo no TikTok te ensinando e que ele cabe em qualquer tema? É isso aí que você não vai usar. Se você ler as redações nota 1000 do Enem passado, do Enem 2023, do Enem 2022, você vai ver que a introdução sempre tem um repertório que não é coringão. Uma outra questão sobre esses repertórios coringões é que vocês têm que pensar o seguinte: o corretor do Enem lê trocentas e 50 mil redações no mesmo dia, certo? E a introdução, ela é como se fosse a capa da tua redação, sabe? Aquilo, não julgue um livro pela capa, mas todo mundo julga o livro pela capa sim. Se a capa é mais bonita, a gente não dá mais valor para aquilo. Inclusive, sobe o preço dependendo da edição do livro, se é uma capa muito bonita, se tem todo um trabalho. A mesma coisa é a redação. A sua capa tem que impressionar o corretor sim, porque ele lê muitas redações. Você tem que impressionar, tem que chocar, tem que prender a atenção dele. Então, você vai usar um repertório, não precisa ser uma coisa super inovadora, tá? Mas que não seja esse coringão, porque o coringão já traz ali uma má imagem da tua redação, tá? Então, para te avisar, Girassol, é estudar os 7 eixos temáticos. Pesquisa repertórios, associa aos filmes que tu viu, às séries que tu viu, pensa também nos temas mais gerais dentro desses 7 eixos para pensar nos repertórios e se preparar direitinho pro Enem, tá? Olha só, um exemplo de coringão que talvez você ficou confuso. O que é coringão? É isso aqui, ó.
O escritor Carlos Drummond de Andrade, em seu poema No Meio do Caminho, retrata de modo figurado os contratempos que o ser humano sofre em sua jornada. Analogamente, esse preceito assemelha-se à luta cotidiana dos temas, visto que... Explicação do tema. Então, o corretor, ele sabe que isso aqui é forçado, porque em nada combina esse repertório do Carlos Drummond de Andrade, da Pedra no Meio do Caminho, aos povos e comunidades tradicionais do Enem 2022, ou a desvalorização da herança africana no Brasil do último Enem. O corretor sabe que isso aqui é forçado e você está usando porque você não tinha nenhum repertório. Você pode sim usar repertórios coringas dos eixos temáticos, tá, Girassol? Do tipo, no eixo saúde, você vai trazer a história do SUS como uma contextualização. Super legal. Grey's Anatomy, que é uma série super grande que aborda quase todos os problemas de saúde inimagináveis. Então você pode ter repertórios coringas dos eixos temáticos, mas não esses coringões que, cabe para qualquer tema porque tá forçando. Vamos analisar então redações nota 1000. Aqui do Danilo. O ciclo de ouro ocorrido no Brasil do século XVIII acarretou o aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país, trazidos com graves diferenças culturais entre si, sem que fossem levados em consideração os aspectos regionais e sociais de suas origens, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos. Aqui, Girassóis, como vocês conseguem ver, ele traz um repertório histórico que fala justamente sobre o período escravocrata. Então, isso super se assemelha ao tema da redação. Então, super bacana essa contextualização que o Danilo trouxe para a redação do Enem dele. A Marina. Na obra literária Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, há a representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância da etnia africana na formação populacional do país. Gente, esse repertório Raízes do Brasil do Sérgio Buarque de Holanda, ele é super coringa para questões sociais. Vocês podem ter ele, por exemplo, como coringa, mas ela explica esse repertório de uma forma que tem bastante a ver com o tema. Então é interessante ler esse livro e ver tudo que ele abrange. Ele abrange muitas questões sociais do Brasil, por isso que ele é bem coringa. E aqui ela explica o quê? Que a gente tem uma miscigenação que tem a predominância da etnia africana. Então, ela já tá aqui, trazendo um repertório bem a ver com o tema da redação. E a Ana Beatriz começa com um livro ficcional, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Retrata uma comunidade quilombola na fazenda Água Negra, na Bahia, relatando aspectos socioculturais relevantes para essa população afrodescendente, como os rituais religiosos e os saberes tradicionais passados pelas gerações. Aqui, Girassóis, vocês conseguem ver que é um repertório também bem específico para o tema. É uma literatura, inclusive foi leitura obrigatória em vários vestibulares, foi um livro muito comentado no BookTok, que vocês poderiam, por exemplo, conhecer. A gente também tem ali o livro do O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que foi inclusive censurado em escolas, então dava para pensar em repertórios nesse estilo para o último Enem. Em que ela traz a ficção, mas trazendo já, saberes relevantes para a população afrodescendente, cultura, então já tem ali a ver ao tema da redação. Só que assim, Girassol, não adianta nada tu colocar o repertório perfeito e tu não relacionar. Eu já te ensinei a fazer isso aqui na última aula de desenvolvimento, então se você ainda não assistiu, vale a pena conferir, que eu explico mais sobre como fazer essa relação, mas basicamente você vai mostrar se esse repertório tem semelhança ou oposição ao Brasil. Vai colocar frases do tipo, para mostrar semelhança. Nessa lógica, nota-se que a realidade é análoga ao apresentado na obra, para ficção, filme, série, livro. Nesse sentido, tal teoria explica a sociedade atual brasileira. Por quê? Como efeito desse período para repertório histórico, o Brasil atual enfrenta. E para mostrar a oposição, entretanto, a realidade brasileira está distante da apresentada na obra. Contudo, tal teoria não se concretiza em território nacional. No entanto, o Brasil atual não é semelhante a esse período, uma vez que... E aí você vai encaixar o tema da redação. Isso aqui é muito importante para esse repertório que você trouxe ficar produtivo, coisa que é avaliado na competência 2. Então, você vai apresentar o tema logo depois dessa frasezinha aqui, tá? Então, botou a relação do repertório, apresenta o tema. Você não precisa, Girassol, escrever o tema exatamente com as palavras que o Enem te deu, tá? Porque muitas vezes o Enem vai trazer uma frase temática muito comprida, ou às vezes ela é separada por 2 pontos, que nem do Enem 2021, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Você pode e deve reformular essa frase temática para encaixar na introdução, do tipo...
Ai, vamos, né, botar ali. Nessa lógica, nota-se que a realidade é análoga ao apresentado na obra, pois há desafios para a garantia do acesso à cidadania pelo registro civil dos brasileiros, tá? Ou, haja vista que há a invisibilidade dos cidadãos brasileiros pela falta do registro civil no Brasil. Então, você pode e deve adaptar a frase temática que a prova te dá para encaixar na introdução, tá bom? Vamos ver alguns exemplos para ver como que isso se aplica, né, na prática. Lembra que o Danilo começou com o ciclo de ouro, então? Ele diz o quê? Que os escravos provenientes, eles foram trazidos com diferenças culturais entre si, mas que não foram levados em consideração essas diferenças, e isso foi colocado tudo na mesma caixinha e ainda sem valorização dessas culturas. Atualmente, porque eu vou mostrar uma semelhança entre esse passado e atualidade, de forma análoga. O que é análoga? Semelhante. De forma semelhante à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização cultural da África, desprezando sua pluralidade e o seu legado. Tema da redação, em roxo, relação em rosa. A Marina, com raízes de Brasil, que a gente teve uma miscigenação com a predominância da etnia africana. Contudo, apesar da indiscutível relevância da cultura advinda dos negros para a construção cultural da nação, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada, visto que suas contribuições culturais são omitidas no meio social. Então, apesar de a gente ter uma predominância da etnia africana na formação do nosso país, a cultura deles não é valorizada. E a Ana, que trouxe então uma ficção, ela vai fazer esse paralelo. Gente, isso é muito importante, tá? Quando vai usar uma ficção, fazer esse paralelo de sair da ficção e ir para a realidade. Então é bem interessante usar conectivos como fora da ficção. É nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana presente desde a histórica formação nacional. Agora eu quero trazer uma dica para vocês para que essa relação do repertório ela fique super perfeita e super bem feita. Eu quero que vocês, na hora de relacionar, apresentar o tema, vocês repitam uma palavra ou usem um sinônimo dessa palavra que esteja presente no repertório para deixar a conexão bem explícita, tá? Prof, não entendi nada desse slide. O que é que tu quer dizer com repetir uma palavra ou trazer um sinônimo? Vamos ver na prática. Vocês vão ver que as redações nota 1000, elas sempre, no momento de relacionar esse repertório, trazem ou sinônimos ou repetem exatamente, né, a mesma palavra do repertório no momento da relação para deixar muito claro esse paralelo. Olha só, trazidos com graves diferenças culturais, ocasionando uma homogeneização forçada de indivíduos, tá? Atualmente, de forma análoga à história colonial brasileira, ainda há uma forte tendência à padronização, sinônimo de homogeneização, desprezando sua pluralidade, diferenças culturais. Então aqui, para deixar muito claro o que tem a ver o ciclo de ouro com o Brasil atual, o Danilo repete, mas ele fala com outras palavras, né? A mesma ideia com outras palavras. Então, ele tá fazendo um link em que há uma pluralidade, porém, a gente continua padronizando, homogeneizando as culturas afro-brasileiras. Então, essa é a ideia de repetir uma palavra ou de trazer um sinônimo de uma palavra importante do repertório para deixar essa conexão super explícita. Isso é super importante para que teu repertório fique bem produtivo. Olha a Marina. Sérgio Buarque de Holanda, representação da miscigenação brasileira, caracterizada pela predominância da etnia africana na formação populacional. Apesar da indiscutível relevância da cultura advinda dos negros, então, eles eram um grupo predominante. Então, eles são importantes. Não é bem sinônimo aqui, mas tem essa mesma ideia. Formação populacional. Como formou? Contribuições culturais. A gente contribui para a formação de um povo. Então, aqui a Marina também estabeleceu essas conexões. E a Ana Beatriz. Saberes tradicionais passados pelas gerações. Como que ela relaciona? É nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana presente desde a histórica formação nacional. Saberes passados pelas gerações, ou seja, está na história do povo. E por fim, então, para finalizar a tua introdução, você vai mostrar os teus 2 argumentos no desenvolvimento.
Atenção! Você vai apresentar os argumentos na introdução na mesma ordem que eles irão aparecer nos desenvolvimentos. Então, o primeiro argumento que você vai colocar ali, vai citar, vai ser o argumento do D1, e o segundo argumento que você vai citar na introdução vai ser o argumento do D2. Vamos ver as redações nota 1000. Assim, 2 grandes desafios para a valorização da herança africana no Brasil devem ser develados: as políticas públicas ineficazes, então descaso governamental no D1, e as falhas educacionais no desenvolvimento 2. A Marina. Logo, perante esse entrave, cabe a análise da estagnação estatal e da negligência educacional, mesmos argumentos que o Danilo, escritos de maneira diferente. Essa problemática da invisibilidade decorre da mentalidade colonial e eurocêntrica, bem como da lacuna educacional no tocante ao resgate da cultura afro-brasileira. Então, primeiro desenvolvimento, mentalidade colonial eurocêntrica; segundo desenvolvimento, lacuna educacional, assim como os outros participantes. Girassol, espero que essa aula tenha te ajudado a montar então uma introdução. Lembre-se sempre de começar com um repertório que tenha a ver com o tema da redação, ou pelo menos ao eixo temático. Relacione esse repertório deixando ele bem produtivo, repetindo ou trazendo sinônimos de palavras importantes, apresentando o tema e, por fim, apresentando os teus 2 argumentos dos teus desenvolvimentos, tá bom? E espero que essa aula tenha te ajudado. Inscreva-se aqui no canal para não perder as próximas aulas. Um beijão, tchau!